Capítulo 3. Para ouvir ao audiolivro completo, acesse a nossa playlist. A turbulenta tempestade de Hal criou um espetáculo silencioso de luzes e auroras naquela noite. Cortinas etéreas e coloridas transbordaram em meio ao céu de Krypton. Como ela o havia resgatado, Jor-El convidou Lara para jantar ao seu lado na sacada da mansão. Esse gesto de gratidão não era uma mera formalidade. Era a coisa certa a se fazer. Ele havia gargalhado quando os pais da moça vieram pedir desculpas por sua filha atrevida ter perturbado seu trabalho. Se Lara não o tivesse interrompido no laboratório, quem sabe por quanto tempo ele poderia ficar preso naquele lugar vazio? O cientista queria muito jantar com ela e conhecê-la melhor. Agora os dois estavam sentados juntos naquela noite quente e calma, comendo várias pequenas travessas, cada uma com uma iguaria saborosa. Jor-El era meio solitário. Não estava muito acostumado com conversas casuais, mas logo percebeu que trocar ideias com Lara era surpreendentemente fácil. Usando um garfo fino com uma pérola na ponta, ela pegou uma porção apimentada de lúcuma de um prato de borda dourada, deixando o último pedaço para ele. Quando eu ia a banquetes extravagantes em Kandor, a comida era normalmente tão bonita que o sabor não tinha como alcançar o nível de apresentação. Ela retirou a tampa da pequena panela esmaltada e respirou bem fundo para sentir o cheiro do vapor quente e apimentado que vinha das folhas polpudas e ensopadas enroladas em espetos. Isso aqui, no entanto, está delicioso! Instruí meu chefe, Froda, para que preparasse uma refeição especial. Mas eu normalmente não costumo prestar atenção na comida. Sempre estou ocupado com outras coisas. Com os dedos, ele pegou uma pequena empada triangular. Ele não tinha a menor ideia de que refeição era aquela ou de que ingredientes Froda havia usado no molho. Já fui a banquetes onde o jantar parecia mais uma performance do que uma refeição. Lara se animou. Não tem nada errado com uma performance, se é isso que você está buscando. Gosto dos balés suspensos, das óperas de Borga City e Kandor, mas quando estou com fome, quero apenas comer. Os dois riram. Como se estivesse escutando a conversa dos dois às escondidas, o corpulento chefe chegou e apresentou o colorido prato de sobremesa com um mínimo de alarde. Permitimos que a nossa comida seja uma celebração por si mesma, disse Froda. Jor-El tentou agradecê-lo, mas ele desapareceu junto com um turbilhão de ajudantes que ajudaram a tirar a mesa. Os dois olharam para o céu escuro banhado de cores pastéis. Em anos anteriores, Jor-El havia desenhado e construído 4 telescópios de vários tamanhos de diafragma nos telhados desses prédios. Embora o conselho jamais fosse perder tempo olhando para o firmamento, Jor-El havia se encarregado de fazer um detalhado levantamento do que via nas alturas. Ele olhava para as estrelas, catalogando os diferentes tipos, procurando por outros planetas que sabia estarem por lá. Não podia viajar para esses mundos fantásticos, mas pelo menos podia olhar. Talvez mais tarde ele resolvesse mostrar para Lara algumas das maravilhas distantes através do mais potente dos seus telescópios. Mas por enquanto, estava vivendo um momento surpreendentemente agradável só de ficar sentado ali. Mais acima, de forma proeminente, havia os restos de Coron, uma das 3 luas de Krypton, e um dia o berço de uma próspera civilização irmã. Nenhum kryptoniano conseguia olhar para o céu sem evitar uma pungente sensação de perda. Jor-El refletiu enquanto acompanhava o olhar de Lara. Lara, você já tentou imaginar quanto poder seria necessário para destruir uma lua inteira? Que tipo de ciência está por trás disso? Ciência? Jor-El, a ciência não foi responsável por tanta morte e destruição. Jax-Ur, sim. Já li sobre esse tirano nos ciclos épicos. Nenhuma outra pessoa mudou tanto a história de Krypton. Jor-El ficou surpreso com a veemência de sua reação. Lara certamente não tinha medo de dar sua própria opinião. Ele havia meramente se interessado em decifrar a física por trás daquelas armas assombrosas, Dardos Nova, como eram chamadas.
Que tipo de dispositivo poderia rachar um planeta ao meio e causar uma destruição tão inconcebível? Há mais de 1000 anos, Jax-Ur havia tentado conquistar Krypton, assim como os outros planetas e satélites colonizados no sistema solar. O povo de Coron recusou-se a se curvar, por isso o déspota ameaçou usar as armas de aniquilação. Quando ainda se recusaram a capitular, Jax-Ur lançou 3 dardos nova. Depois que as armas destruíram a lua inteira, o tirano revelou que ainda tinha pelo menos outros 15 guardados em um local secreto. Mas Jax-Ur havia diluído muito as suas forças. Suas conquistas eram muito rápidas e bem separadas umas das outras. 7 generais rebelados reuniram exércitos desesperados de cidade-estados independentes que haviam sobrevivido às depredações patrocinadas pelo déspota. Os 7 exércitos convergiram no Grande Lago no delta do Vale dos Anciãos, arriscando tudo para derrotar Jax-Ur. Um dos conselheiros de confiança do tirano acabou o traindo. Se foi por razões nobres ou simplesmente para salvar a própria pele, ninguém sabe ao certo. O traidor envenenou Jax-Ur antes que ele pudesse lançar mais uma de suas armas, e o impiedoso e desprezado vilão acabou morrendo sem revelar onde o seu estoque de munição estava escondido. Jor-El deixou sua imaginação vagar. Se eu pudesse encontrar um desses dardos nova, poderia descobrir como eles funcionam. Então Lara responde: vamos esperar que ninguém jamais descubra esse depósito de munição. Ninguém deve ter acesso a tais armas. É por isso que tecnologias perigosas são proibidas em Krypton. Ele lhe dirigiu um sorriso melancólico. Ah, sim, sei disso muito bem. Bati cabeça muitas vezes com a comissão para a aceitação da tecnologia. Depois da derrota de Jax-Ur, os líderes dos 7 exércitos estabeleceram uma paz duradoura, e os kryptonianos voltaram a atenção para outras maneiras que tinham de salvar sua civilização. Como Jax-Ur havia aprendido como fabricar seus dardos novas com um visitante alienígena, os líderes de Krypton optaram por obstruir qualquer influência externa. A Conferência dos 7 Exércitos havia banido todas as viagens interestelares, todo o contato com raças potencialmente destrutivas e todas as tecnologias perigosas. Lara olhou para a lua destruída. Eu adorava ler os ciclos históricos. Naqueles tempos, toda a vida era parte de um épico. Os kryptonianos possuíam paixões e sonhos. Jor-El não conseguiu dissimular totalmente o seu sarcasmo. Mas agora o Conselho diz que temos tudo de que podemos possivelmente precisar e devemos nos julgar satisfeitos. Nada de novas descobertas, nada de progresso. As sobrancelhas de Lara se franziram, formando um sulco em sua testa. Seus olhos verdes irradiavam o mais incrível dos fulgores. Ela parecia muito viva. Verdade, Jor-El. Mas se não aspirarmos a melhoras em nós mesmos, acabaremos abrindo mão do entusiasmo na vida. Jor-El olhou para a moça e sorriu. Eu não poderia ter dito isso de forma melhor. Sou ávido por todos os ramos diferentes da ciência. Física, química, arquitetura, ótica. A astronomia é a minha maior paixão. Lara tocou no braço dele com a ponta dos dedos, surpreendendo-o. Olhe para nós. Uma artista e um cientista. À primeira vista, parecemos completamente diferentes, porém, somos mais parecidos do que eu poderia imaginar. Meus pais querem que eu me especialize em pintura de murais, assim como eles, mas também amo música, história, ciclos épicos. Não quero ficar presa a uma única área do conhecimento. Sim, entendo. Bem, não essas coisas especificamente. Nunca consegui descobrir o tom de sinfonias ou de óperas. Do ponto de vista clínico, reconheço que requer um trabalho e uma imaginação significativos, além de certo nível de conhecimento. No entanto, não consigo deixar de coçar a cabeça e me perguntar o que tudo isso significa. A risada dela era como música. Ah, então você sabe como a maior parte das pessoas se sente em relação à sua ciência. Tudo nela é um mistério para todo mundo. Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Você não sabe disso, Jor-El, mas insisti em participar desse projeto com meus pais por sua causa. Você sempre me fascinou, você e tudo o que representa. Queria estar onde a história de verdade está acontecendo.
História? A história nem sempre tem a ver com antigas lendas ou registros. A história está sendo criada diariamente, e você a está criando mais do que qualquer kryptoniano vivo. Você pode muito bem ser o maior gênio nascido neste planeta. Jor-El já havia escutado coisas parecidas antes, mas sempre lhes deu uns desconto. Agora se sentia desconcertado por ouvir o mesmo dela, e riu discretamente ao notar que ele havia ficado encabulado. Ele rapidamente apontou para o céu. Veja, os meteoros estão prestes a cair. Ele se sentia tímido demais para encará-la, mas sabia que ela o contemplava com aquele ar afetuoso no rosto. A cada mês, enquanto os cascalhos da lua orbitavam Krypton, a gravidade atraía os escombros. Fogos de artifício riscavam o céu noturno irradiados de Coron, como se o satélite ainda estivesse explodindo. Lara foi ficando cada vez mais cativada enquanto a chuva se intensificava. Formando um risco após o outro, meteoros rasgavam o firmamento como se fossem unhas cintilantes arranhando o céu. Estrelas cadentes cintilavam, depois desapareciam. Lara se admira. Nunca havia visto tantas. Essa é a vantagem de viver fora da cidade, onde o céu é mais escuro. Em Kandor, as luzes brilhantes impossibilitam a contemplação da maior parte dos meteoros. As trilhas são produzidas pela ionização do gás produzido pelo aquecimento decorrido da fricção do... Com mais uma gargalhada, Lara fez com que ele interrompesse o discurso. O cientista não conseguia entender o que havia de tão engraçado, mas a jovem continuava a sorrir. Às vezes, Jor-El, uma explicação científica serve apenas para diluir a beleza. Observe e aproveite. Sentando perto dela, ele se forçou a se recostar e contemplar a noite. Por você, vou tentar. Ele de fato enxergou a beleza da chuva de meteoros para o seu próprio bem e sentiu-se exultante por fazer isso ao lado dela. Enquanto Lara ainda se mostrava maravilhada com aqueles bólidos particularmente cintilantes, os pensamentos de Jor-El se voltaram para a Zona Fantasma. Mesmo no meio daquela agradável circunstância, ele não conseguia fazer com que sua mente de cientista parasse de trabalhar. Ele havia criado um buraco para outra dimensão, embora não fosse aquilo que esperava. Não era uma porta para mundos novos e fantásticos, e sim uma armadilha. Ele alimentava a esperança de poder viajar para inúmeros universos paralelos, mas agora não conseguia ver vantagem alguma naquele lugar vazio onde ficara preso, sozinho e à deriva. Antes que a comissão para aceitação da tecnologia permitisse a administração de tamanha descoberta, ele teria que demonstrar alguma aplicação prática incontestável. Quando terminou o show dos meteoros, Lara se espreguiçou-se. Está tarde. Jor-El percebeu que os escombros cintilantes de Coron estavam mais próximos do horizonte a oeste. Ele havia se perdido em pensamentos durante um bom tempo. Obrigada, Jor-El. Foi uma noite inesquecível. Um dia inesquecível. E amanhã eu vou levar a Zona Fantasma para Kandor. Ele se levantou para levá-la de volta aos quartos de hóspede onde seus pais, seu irmão caçula e todos os aprendizes estavam acomodados. Preciso encontrar o comissário Zod.